Você acredita em extraterrestre? Tem medo de estar sendo monitorado por outro planeta? Os ufólogos, aqueles que investigam a existência de vida fora da Terra, estão em festa. Calma, não apareceu nenhum disco voador por aí, mas o Departamento de Defesa dos Estados Unidos liberou 3 vídeos que revelam fenômenos aéreos não identificados. Nos áudios, pilotos da Marinha Norte-Americana se surpreendem com as imagens. As imagens não são novas, foram feitas em janeiro de 2015 e novembro de 2004. Ano passado, o governo dos Estados Unidos havia confirmado a veracidade dos vídeos, mas faltava ao Pentágono liberar o acesso às imagens, o que só aconteceu na última semana. Existe um fenômeno, o fenômeno é real, existe o fenômeno OVNI, esse fenômeno é avistado, inclusive, por forças armadas do mundo todo. Enquanto os apaixonados pelo assunto comemoram, os cientistas ponderam. É que o próprio Departamento de Defesa americano, ele não chama mais de OVNI, né? Ou UFO em inglês, né? Que é objeto voador não identificado. Eles chamam de fenômenos aéreos não identificados. Então é uma nova sigla que nós vamos ter que aprender agora, que em inglês é UAP, que a gente fala. Essa mudança veio depois de vários estudos, de milhares de relatos que foram captados aí no mundo inteiro, e chegou-se à conclusão que boa parte desses relatos, na verdade, não eram causados por objetos, mas sim por algum fenômeno que naquele momento não tinha explicação, mas que depois podia ter até tido uma explicação. Sempre que surge alguma coisa diferente lá em cima, desperta uma curiosidade enorme aqui embaixo. No início dos anos 1980, a ameaça da chegada de um disco voador em uma cidade do interior do Rio de Janeiro reuniu milhares de pessoas, quando ainda era possível se aglomerar para ver o OVNI chegar. O curta-metragem Efeito Casimiro, lançado em 2013, voltou ao local que reuniu cerca de 10 mil curiosos à espera dos extraterrestres. Você imagina, numa sexta-feira, você reúne os amigos, entra no carro, você não está indo para uma festa, você não está indo para um jogo de futebol, você não está indo para um show do Paul McCartney. Não, meu amigo, você está indo assistir o pouso de uma nave espacial. A possível vinda dos jupiterianos foi levada a sério pela prefeitura da cidade, que convocou o exército e criou até cerimonial para receber os visitantes. Mas nem mesmo as lentes de grande alcance das câmeras de televisão conseguiram registrar a chegada do disco voador. Anos antes, no Pará, relatos de raios luminosos que partiam de um objeto voador em direção à população chamaram atenção. O então capitão da aeronáutica, o Irangê de Holanda Lima, disse ter visto um objeto de cerca de 100 metros de comprimento sobrevoando o rio Guajará-Mirim. Mas a investigação do caso foi barrada por seus superiores. Fotos, filmagens e documentos foram todos arquivados. Quase 20 anos depois, quando já era coronel, o Irangê falou publicamente sobre o caso. A bola de futebol americano muito grande. E como se fosse esse abajur, translúcida. 2 meses depois dessa entrevista, o coronel foi encontrado morto dentro do quarto na casa onde morava. O inquérito policial concluiu que o coronel se enforcou. Vira e mexe, o mistério sempre aparece. Quem não se lembra do ET de Varginha, que teria sido visto por 3 meninas há mais de 20 anos no interior de Minas Gerais? Aquela coisa horrível, marrom, tinha os olhos vermelhos, tinha 2 chifres pequenos. Em meio a mitos e verdades, uma pergunta a ciência ainda não conseguiu responder com exatidão. Será que estamos realmente sozinhos? O que a gente tem hoje? Hoje, a gente afirma que a gente não conseguiu contato com nenhum tipo de vida. Então, se a vida existe no universo, aí fica na questão de cada um. A investigação continua e esse ano tem viagem espacial marcada para descobrir se realmente há vida fora da Terra. Esse ano está indo uma nave chamada Perseverance, é um robô, é um Jeep robô igual o Curiosity, da NASA. Se tudo correr de acordo com o que está planejado, vai em julho e ele está levando equipamentos para procurar vida microbiana em Marte ou fósseis de vida microbiana. Marte pode ter tido vida no passado e isso pode estar fossilizado. O Perseverance, que é o nome desse robozinho, ele pode encontrar esse tipo de vida.
No dia 14 de junho de 1986, Beth, de 21 anos, e a prima Débora, de 16, tiveram uma experiência que marcou para sempre a vida delas. Débora e Beth subiam por essa ladeira, no bairro de Itaquera, em São Paulo, quando avistaram de repente uma luz forte e avermelhada que logo depois sumiu. Na verdade, a experiência delas estava apenas começando. Foi uma experiência assustadora. E Beth só concordou em nos dar essa entrevista sem se identificar. Ao entrarmos na rua da casa da minha tia, nós tivemos assim até uma surpresa, porque nós nos deparamos com ela no campo de futebol, aquela luz imensa, parada, imóvel no céu. Até aí, a lembrança que nós tínhamos era que nós tínhamos visto essa luz e que tínhamos entrado para dentro de casa. Era essa lembrança que vocês guardavam antes da hipnose? Exatamente. Sob o efeito da hipnose, Beth, que é desenhista, conseguiu reproduzir com detalhes o formato das mãos e depois desenhou o rosto do extraterrestre que a teria acompanhado para dentro da nave. Nós estamos numa sala. Como é que é a sala? Descreva. Eles estão levando minha prima. Aonde? Para um outro lugar. E lá dentro eles fizeram experiências assim, clínicas com a minha prima e comigo eles colocaram através do meu nariz, da minha narina direita, uma espécie de chips. E esse chips ele foi introduzido no meu nariz através de um fio fino, transparente, e ele foi introduzido até uma certa altura da minha cabeça, assim, pelo visorzinho que eu vi ao lado, dava a impressão que foi mais ou menos até a altura da nuca. Aí eles acompanhavam através de um visor. É essa a lembrança que você tem. Exatamente. Eles tinham, assim, uma maneira de olhar pra gente que parecia, assim, que eles olhavam até através da gente, que eles olhavam, assim, com uma profundidade e, ao mesmo tempo, com uma frieza. Nós levamos Beth a uma clínica especializada para tentar localizar o pequeno aparelho que ela diz ter sido colocado na sua cabeça através de uma das narinas. Segundo os médicos, só 2 exames radiológicos poderiam dizer se ela realmente tinha, de fato, algum implante na cabeça. O primeiro, uma tomografia computadorizada, não revelou a presença de nenhum corpo estranho no cérebro da jovem. O segundo, a ressonância magnética, um exame ainda mais sofisticado, também não encontrou nada. O que teria acontecido? Nós entramos dentro da estatística americana que esses ditos corpos estranhos, ou implantes, eles estariam presentes até mais ou menos 6 meses a 1 ano. Então, nós já esperávamos não encontrar isso, que poderia ser algo, como descrevem os americanos, algo orgânico que é reabsorvido pelo corpo depois de algum tempo. Dessa história, alguns cientistas acreditam e outros desconfiam. Mas as dúvidas são só dos pesquisadores. A própria personagem já chegou a uma conclusão. Apesar de toda a diferença física e tecnológica deles em relação a nós, eu senti assim que há uma ligação maior, uma ligação profunda, eu diria assim, uma ligação cósmica, universal. Uma ligação que me dá assim me dá a certeza de que nós realmente não estamos sós. Um encontro com seres extraterrestres muda a vida de uma pessoa? Para responder a essa pergunta, a esteticista Maria Bianca nos convidou para assistir uma de suas aulas. Ela, que ensina técnicas de controle da mente com tanta autoridade, há alguns anos nem sabia o que era isso. Testemunha de Jeová, apegada às crenças da sua religião, Bianca aprendeu a trabalhar com energias cósmicas depois de um encontro misterioso. Ela lembra de cada cena como se fosse um filme. Tudo começou na noite em que o carro parou no meio de uma estrada e ela levantou os olhos para o céu. E eu fiquei observando aquelas nuvens quando de repente eu vi passar uma luz
que veio de uma para outra nuvem. Daí a pouco, numa baixada, teve assim um clarão muito grande, acompanhado de um som que eu pensei que era um relâmpago que tinha caído num fio de alta tensão, em função do som. Como eu não vi nada, porque só deu aquele clarão e apagou de novo, eu então me recostei no banco do Carmanguia, né, que é um carro pequenininho, eu fiz assim para frente, para poder descansar. Quando eu fiz assim, que eu olhei, eu vi um vulto grande, todo apagado, um vulto, assim, de metal mesmo, um negócio pesadão, vindo na direção do carro. Como eu não sabia o que era, eu achei que fosse um avião, e eu dei um grito para a pessoa que estava do meu lado, que um avião estava caindo e ia cair em cima da gente, na beirada da estrada. Nesse momento, a nave já estava acima do carro, entende? E eu senti o meu corpo tão leve que eu me senti como se fosse uma pluma, e eu me senti levantando como se eu fosse flutuar e virar dentro do carro. Então eu me segurei no banco para não flutuar, né? De repente, tudo escureceu. Bianca diz ter sentido o corpo pesado. O carro onde ela estava foi suspenso e em segundos ela se viu dentro de uma nave. Aí pouco depois, abriu uma porta no fim daquela escada em cima e desceram então 2 rapazes. Viu e ouviu seres estranhos, mas não entendeu o que eles diziam. Saiu do carro e sentiu a ausência da gravidade. Eu me sentia como se eu estivesse crescendo e perdendo o equilíbrio. Os seres estranhos se aproximam e trazem um capacete, um tradutor eletrônico que permitiu que ela conversasse com eles. Então a primeira coisa que ele disse para mim foi: seja bem-vinda, qual o seu nome? Eu disse: eu sou Bianca, e você quem é? Ele disse: eu sou Carran. Falei: de onde? Carran de onde? Ele disse: de Clermer. Clermer fica onde? Ele falou: Clermer é uma terra que está numa distância ainda não conhecida do homem da sua terra. Quando alguém duvida da história que ela conta, Bianca pergunta: quem explica como o carro em que ela viajava sumiu da estrada para só reaparecer 2 dias depois, em outro lugar, e a 300 quilômetros de onde estava?